Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as matérias que eu cursei no meu 5º semestre de Psicologia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clarissa, estudante de Psicologia, e vim contar para vocês quais foram as matérias que eu cursei no meu 5º semestre da faculdade. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, comenta aqui se você é estudante, se você já cursou as disciplinas, vou comentar aqui, e em qual semestre que você está. Vou deixar também uma playlist aqui no canal com os outros semestres que eu cursei, e se você não assistiu, você pode assistir. Nesse módulo, nós falamos sobre a educação, sobre a pedagogia. Foi voltado mais para a parte educacional. A minha primeira matéria foi orientação educacional. Vimos que o orientador educacional, ele tem a função de supervisionar as demandas pedagógicas educacionais dos alunos, para que ele possa auxiliar nas demandas da aprendizagem. Ele tem a função de contribuir com a organização da escola e ele precisa entender as demandas dos alunos. Ele trabalha todas as questões de comportamento para evitar os conflitos. E o orientador, ele também faz a questão vocacional dos alunos, né? Ele trabalha essa questão vocacional. O orientador também, ele deve atuar como uma ponte entre a instituição e a comunidade. Ele precisa entender a realidade, ouvindo o que ela tem a dizer da comunidade e abrindo o diálogo e suas expectativas ao planejamento escolar. A minha segunda matéria foi psicopedagogia. É uma área de intersecção aí da saúde com a educação, abrangendo também a psicologia, a neurologia, a linguística e outros. É um ramo multidisciplinar da psicopedagogia, digamos assim. Um dos objetivos da intervenção psicopedagógica é direcionar o aluno, que ele tem dificuldade em aprendizagem, a descobrir a sua melhor forma de aprender. Então não é porque uma determinada criança ela tem dificuldades, ela tem algumas comorbidades, que ela vai deixar de praticar o processo de aprendizagem. A anamnese ou entrevista é o primeiro passo para iniciar um projeto de intervenção psicopedagógica, pois é necessário você conhecer as queixas e as dificuldades dos alunos ou do grupo para você decidir como você irá proceder. É necessário que seja realizada uma avaliação durante e após a aplicação da intervenção, a fim de saber se a proposta foi adequada à necessidade do aluno ou se ela precisa ser reformulada. A minha terceira disciplina foi Psicologia da Aprendizagem. Vimos as habilidades de um professor eficiente. E quais são elas? Que o professor tem que ter um bom planejamento de ensino, ser capaz de gerenciar os conflitos e interesses dentro da sala de aula, precisa saber motivar os alunos, saber se comunicar, ele precisa também apresentar uma capacidade de trabalhar com as diversidades, sejam elas culturais, étnicas, sejam de crenças também e outros. Precisa ser muito flexível, digamos assim, o professor. Ele precisa também se atualizar nos ramos tecnológicos. Dentro dessa matéria, estudamos as teorias de Piaget, Vygotsky, Vallon e os estágios de desenvolvimento da psicanálise desenvolvidas por Freud. Vimos também a importância do papel da linguagem no desenvolvimento da aprendizagem. O processo da aprendizagem, ele vai ser contínuo e constante, então nunca vamos parar de aprender na vida. A minha quarta disciplina foi Psicologia do Desenvolvimento. O desenvolvimento humano, ele preocupa-se em investigar e interpretar todas as mudanças pelas quais os seres humanos passam, desde a concepção lá no ventre até a morte. Essas mudanças podem ser biológicas, psicológicas ou sociais. O primeiro grupo que uma pessoa pertence é a família, e é nela que uma pessoa adquire conceitos, hábitos, crenças, que vão construir ali aquele alicerce pelo qual ela vai se apoiar durante toda uma vida. A gente estudou a descrição das faixas etárias de cada escala de desenvolvimento. A criança, ela vai apresentar características próprias referente à sua idade, assim como a forma de perceber e de se comportar diante do mundo, que são próprias de cada faixa etária. Então, eu não posso esperar que uma criança de 2 anos saiba fazer compras no supermercado. Então, eu também não posso esperar que uma criança de 11 anos tenha comportamentos referente a um bebê, porque não condiz ali com a realidade, com a idade. Estudamos a descrição e faixa etária de cada escala de desenvolvimento, então a criança ela apresenta características próprias da sua idade, assim como formas de perceber e de se comportar diante do mundo, que são próprias de cada faixa etária. E as faixas etárias, elas são divididas em 3. Primeira infância, de 0 a 2 anos,
a segunda infância, de 3 a 6 anos, e a terceira infância, de 7 a 11 anos. Essas infâncias, né, estão divididas justamente porque em cada faixa etária, o cérebro ele tem uma evolução, ele tem uma parte do cérebro que se desenvolve especificamente naquela idade. Então, naquela idade, a criança já consegue fazer mais assimilações, ela já consegue fazer alguns tipos de cálculos, alguns tipos de raciocínios, ela consegue já interagir mais com o meio. Isso vai variando de acordo com as idades e o aprimoramento cerebral. Quando ocorre algum atraso ou alguma antecipação na questão da aprendizagem, nós podemos ter uma perda do potencial do desenvolvimento. Então, é extremamente importante não pular fases e também não antecipar fases, para que a criança possa desenvolver de uma forma saudável. A minha quinta disciplina foi Educação Especial e Inclusão. Nós vimos os processos de inclusão na educação brasileira. Passaram por 3 fases. Período de negligência, os indivíduos que tinham algum tipo de alteração mental, física, fisiológica ou até mesmo motora, essas pessoas elas ficavam isoladas da sociedade. Isso aconteceu aí por volta da Idade Média e naquela época eles acreditavam que era alguma coisa mística, algo do gênero, então eles rejeitavam essas pessoas. Depois passamos pelo período de institucionalização. Então, o tratamento era feito por meio de isolamento em hospitais e manicômios. Foi quando começou a acontecer avanços na medicina. A deficiência ela passa a ser reconhecida como uma doença e não mais como algo místico, assim como era feito lá atrás, lá na Idade Média, e elas começam a ser isoladas para receber um tratamento. Não era o melhor dos mundos, mas já estava acontecendo um avanço. O terceiro estágio foram quando as primeiras iniciativas de educação especial começaram ali a ser promovidas, de forma a promover o cuidado daqueles que tinham as necessidades especiais, auxiliando a quebrar alguns tabus. Ao surgimento da APAE, que é a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, e hoje ela é um ponto de apoio para a educação, inclusive aqui no Brasil. Aí surgiram diversas outras leis que amparam pessoas que precisam desse tipo de cuidado. E a minha sexta matéria foi a matéria de projeto integrador. Nós tivemos que realizar uma pesquisa através de entrevistas com profissionais da área da educação. Então nós entrevistamos coordenadores, professores e partimos também para entrevistas com pais de alunos e alunos. E um desses alunos tinha que ter um tipo de patologia. E o objetivo desse trabalho era entender como que foi o cenário da educação no período da pandemia. Quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, os prós e os contras. Tivemos mais prós do que contras. Então, nós avaliamos tanto da parte pedagógica quanto da parte familiar, como que cada um ali dentro do seu universo lidou com essas questões da pandemia. Tanto das questões dos medos, vimos também partes de pessoas com depressão, muitas pessoas tiveram perdas, algumas pessoas desenvolveram transtornos e a gente fez todo um apanhado desse material, coletamos todos os dados, ouvimos essas pessoas. Essas foram as matérias do meu quinto semestre de psicologia, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, deixa seus comentários aqui também. Vou gostar muito de saber o que você achou do vídeo, se você é um estudante, se você já cursou alguma matéria dessas. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.